Como se preparar para ser professora de educação infantil aqui na Irlanda? Você já fez todos os documentos, você validou seu diploma, você pensou nas coisas mais práticas ou burocráticas, mas você se deu conta de que você vai lidar com vidinhas, com crianças, e que você precisa entender um pouco como que a educação irlandesa, quais são os princípios que ela aborda. E hoje eu queria falar um pouco, eu vi um vídeo recentemente que estava falando sobre educação permissiva e educação respeitosa. E eu achei interessante porque quando eu entrei, né, quando eu comecei a trabalhar como professora numa escola irlandesa, numa creche irlandesa, eu pensei, cara, como é que eu vou fazer isso? Por quê? Porque o meu pensamento ele estava centrado numa educação brasileira, porque era essa a minha bagagem. Então eu comecei a pensar o que que eu vou fazer, como que eu vou ensinar, e eu pensava muito isso, como é que eu vou ensinar? Porque a educação brasileira, na sua grande maioria, a educação ela está pautada no aluno não, no professor. E o professor ele tá ali, as crianças tá ali, você tem que preparar muita coisa e tal. Então, a educação infantil aqui, ela é muito diferente. E eu já tenho falado isso e repetido constantemente. Então, se você está se preparando, ou você quer, mas você está meio perdido, cara, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei falar inglês direito, eu nunca tive experiência no Brasil. Enfim, se você quer dar os primeiros passos, eu tenho um e-book, vou deixar o link. No e-book tem falando como você validar diploma, como você fazer seu currículo, quais os sites, e tem ali algumas situações falando sobre qual que é a pedagogia irlandesa. E eu separei aqui um tópico que é sobre a questão da educação permissiva e a educação respeitosa. Eu não vou falar da permissiva, porque a permissiva é o oposto da respeitosa. Então, você precisa ler um pouco mais sobre esse assunto, precisa entender um pouco mais sobre isso. Por quê? Porque as creches aqui, o trabalho com as crianças, ele é baseado nesse conceito de educação respeitosa. Então, existem várias situações do dia a dia que você está sempre focado, tá? E o que que a criança quer? Muitas vezes eu me sinto até entediada lá na creche, vou confessar. Me sinto entediada pelo seguinte, porque as crianças a todo tempo eles estão brincando, né? E a minha carga horária no meu trabalho são 9 horas por dia. E aí isso totaliza aí são 39 horas por semana. Eu tenho um dia de folga. Então são 4 dias trabalhando 9 horas assim, ó, 9 horas e meia para ser mais exato. Trabalhando direto com a criança brincando o tempo todo. Então, para mim que sou uma professora, é tão ruim dizer isso, mas uma professora antiquada, onde o conhecimento estava ali, o processo de educação estava ali só comigo. Então foi bem difícil, porque eu cheguei e eu ficava me cobrando, gente, porque eu falava assim, nossa, eu fico aqui e o que que eu faço? Eu vejo a professora ali mexendo nos papéis, uma coisa e outra, e os meninos livres. E assim, a interferência do professor em sala de aula é mais quando a criança precisa de alguma coisa e vem até você. E até quando ela tem algum conflito, a professora encoraja, nós encorajamos eles a resolverem seus próprios conflitos. Por exemplo, um amiguinho está fazendo uma coisa que ele não está gostando, então a gente incentiva, olha, volta lá e fala para ele que você não está gostando disso. Fala para ele como você está se sentindo e que você não quer que ele continue fazendo daquela forma. Outra situação é criança chorando. Olha, por que você está chorando? O que aconteceu? O que você pode fazer? Gente, isso é o tempo todo. Por isso que, se você quer ser um professor aqui na Irlanda, você precisa entender um pouco sobre a educação respeitosa, porque é onde você vai ter mais clareza de como lidar, né? Eu digo, a gente tá com uma turma assim bem desafiadora esse ano.
E aí eu falo para a professora, olha, vou te falar uma coisa. Eu, enquanto professora, eu ouvia tudo, mas eu sou ainda do sistema, tipo, cara, é para acabar agora e pronto, não tem muito o que conversar, não. E às vezes ela fica olhando assim para mim, mas é até um dos mitos que é disseminado de achar que a educação respeitosa é aquela educação sem limites. E não é, muito pelo contrário. A educação respeitosa, o nome já vem repleto de conceito. É você respeitar aquele ser humano que está em processo de crescimento, entender que tem coisas que ele não vai conseguir fazer sozinho, que você vai estar ali para dar um suporte, mas você não vai ser aquele que vai dizer, você vai fazer assim, você vai fazer assado. Então, a educação respeitosa, ela trabalha muito no desenvolvimento de... como é que eu posso dizer? Na questão de não ter, propriamente dito, sabe, uma linha assim que você tem que seguir corretamente. Não, é uma educação onde você vai estar trabalhando para que a criança ela desenvolva a sua autoconfiança, a sua autoindependência. E eu tenho um vídeo falando sobre isso, né? A tal liberdade, né? A tal independência, em que eu trato isso e aí como foi difícil. Hoje mais tranquilo, lendo um pouco mais, eu consigo trabalhar com eles tranquilamente. E é interessante para você que quer se jogar nessa empreitada, estudar um pouco mais sobre isso, porque todo o trabalho aqui é voltado, né, nesse conceito. E eu acho interessante e me mudou até como pessoa, porque eu com a minha dificuldade com o inglês, eu falava assim, cara, estão conversando comigo, para eles é tão normal, tão simples, mas para mim não é. Para mim não é óbvio. E aí eu lembro quando eu tinha era professora de crianças na educação infantil, com um foco muito forte em alfabetizar, né? E aqui a gente não tem esse foco. E aí eu ficava assim, sabe, às vezes irritada, porque você não tá prestando atenção, é porque... E aí você fica colocando um peso na criança que ele nem consegue carregar aquele peso. Então é interessante você estudar um pouco sobre educação respeitosa, entender a diferença entre permissividade e respeito, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, apesar das pessoas confundirem muito isso, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a partir do momento que você entender isso, você vai conseguir ser um excelente professor aqui na Irlanda e eu te ajudo a dar os primeiros passos. É só você seguir aí, procurar aí no link que eu tenho um e-book falando sobre isso. E sabe uma coisa bem interessante, gente, é que não tem livro. As creches aqui não tem livro para criança, sabe o livro que tá... O livro nas escolas brasileiras é uma bíblia, que você tem que seguir passo a passo, e ai de você se você deixar alguma página em branco. E o pai vai lá na escola, o livro tão caro, então não existe isso. E é uma educação mais livre, mais respeitosa, porque a criança ela aprende de acordo com as suas curiosidades. Essa semana a gente pegou uma lesma, a gente pegou uma lesma para criar, gente, porque toda vez que os meninos iam brincar no jardim, né, do lado de fora, eles ficavam caçando lesma. E aí era aquela caça, e aí a professora achou os ovos da lesma, botou na sala, explicou o que era. Então, você vê que respeito, eu acho isso fantástico, eu acho maravilhoso. Então, ela pegou os ovinhos da lesma, levou para dentro da sala, fez um cartaz, né, mostrando as partes da lesma, né, como que é, curiosidades. E ontem, querendo ou não, acredite você ou não, ontem eles estavam lá observando e eles viram o exato momento que a lesma fez cocô. Gente, vocês precisam ver a alegria, o pulo, a confusão que foi daqueles meninos vendo uma lesma cagando. Oh, meu Deus! Pensa!
Então, veja que coisa rica. Eles não vão esquecer nunca dessa atividade, sabe? Levando em consideração aquilo que eles desejam. E assim, para eles é normal. Talvez se eles fossem para uma escola brasileira, eles iam sentir um impacto muito forte, porque é muito diferente, né? E o ano passado a gente trabalhou com, eles tinham muita curiosidade, eles gostavam muito, falavam muito em vulcão. E a gente não levou o menino para ver o vulcão, né, gente? Mas a gente simulou um vulcão dentro da sala e aqueles meninos ficaram apaixonados e foi aquele negócio. Então é assim, então o currículo ele é construído com as crianças. Então você não vai ver isso no Brasil também, é que as escolas elas não conseguem visualizar como isso é possível. Mas no currículo não tem lá aprender do mês de janeiro até fevereiro aprender as letras A, B e C. Não existe isso, né? O que eles vão aprendendo é ali a famosa educação construtiva. Então, eu fico assim encantada, que eu acho muito massa. E tem umas coisas assim que eu acho que deveria, né, puxar mais, eu acho, dentro da minha visão, que dava para fazer um pouco mais, mas eu tô no meu momento, gente, de curtir, aprender e colocar em prática aquilo, dando uma pitada ali do brasileirês, né? Contação de história a gente ganha de longe, né? Contando história, então dou aquele meu toque brasileiro, mas é realmente encantador e eu acho que é uma experiência válida. Então, se você tem esse interesse, vai que você vai, eu não vou dizer assim, você vai amar e tal, mas você vai olhar, até se você tem filhos, como você pode ser mais respeitoso com a educação do seu filho. E se você tem mais curiosidade de saber como que isso funciona ou como outras coisas sobre como é trabalhar como professor aqui na Irlanda, deixa nos comentários, dá aquele like, compartilha, curte, porque isso ajuda o canal a crescer e ajuda também a esta teacher fazer mais vídeos para vocês. Te espero no próximo vídeo. Até mais!